Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Empresas em Foco. Hoje estamos aqui com o mentor, palestrante e empresário Denir Ferreira e eu sou Daiana Tasselli, estrategista digital. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante: qual o papel das empresas diante da sociedade? Então, puxa a vinheta, Rubens. Denir, tudo bem com você? Tudo jóia, você, Daiane? Tudo jóia. Vamos começar mais um bate-papo? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Então, no tema de hoje, nós vamos falar sobre a responsabilidade que a empresa tem diante de uma comunidade. As empresas têm as suas obrigações trabalhistas para cumprir, várias outras coisas, mas também ela pode fazer muito além. Ela não precisa fazer só aquilo que está no papel, ela pode contribuir muito mais com a sociedade. E também vamos falar sobre uma iniciativa do Grupo O Barulho, que o Denir Ferreira esteve sempre à frente, que é a campanha do Agosto Solidário, que é uma campanha que arrecada alimentos para o Hospital do Amor de Barretos. Então, Denir, vamos conversar sobre isso? Denir, para você, qual que é o papel que a empresa tem diante de uma sociedade? Bem, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo nesse bate-papo, Daiane. Eu acho muito importante entender qual é o papel de todos nós em uma sociedade, né? E por trás de uma empresa constituída, o CNPJ, existem CPFs, existem pessoas que administram, existem pessoas que trabalham, né? Como colaboradores, existem os fornecedores, enfim, todo um conjunto em torno de uma empresa, seja ela micro, média, pequena, grande, né? Todas elas têm esse papel. E é claro, as obrigações fiscais, trabalhistas, essas estão inseridas na lei e obrigatoriamente as empresas têm que cumprir. Agora, a questão social já é uma opção que a empresa tem. No meu modo de pensar, Daiana, eu acho que essa questão social é importantíssima, porque é uma espécie de retribuição à sociedade, às entidades do terceiro setor, né? Por tudo aquilo que a clientela daquela cidade, as pessoas daquela cidade, lhe deram de oportunidade para você crescer, né? Profissionalmente, crescer empresarialmente. Então, é como se fosse uma fatia daquilo que você arrecada destinar às entidades. Seja ela com campanhas envolvendo a todos, ou seja mesmo também envolvendo só a empresa em si. Denir, eu acredito assim que as empresas, igual você falou, tem as empresas grandes, as empresas pequenas, e eu acho que quando uma empresa é muito grande, é muito respeitada de uma sociedade, ela tem como dar um exemplo, né? E acho que o exemplo dela pode ter, dependendo do tamanho da empresa, o exemplo dela pode ser maior ainda. A pergunta é a seguinte: quanto maior a empresa, maior também é a responsabilidade do exemplo que ela tem que dar. Então, falando sobre essa responsabilidade que as empresas têm de estar fazendo algo mais, além daquilo que ela tem já as obrigações de contribuir, Denir, vocês fazem uma campanha há 20 anos, né? Em prol do Hospital de Amor de Barretos. Como que foi que começou? De onde surgiu essa ideia de estar fazendo essa contribuição como hospital? Bom, primeiro, o Hospital de Amor é uma referência não só aqui na região, como em todo o Brasil e até no mundo afora, né? Porque é um hospital que atende pessoas de várias localidades. Pelo exemplo que eles dão, principalmente no atendimento, no acolhimento, porque além de ter a questão técnica, que é muito aprimorada naquele hospital, existe algo muito importante que vai além disso, que o próprio nome já fala, né? Hospital de Amor. É o amor com que todos se relacionam, que atende a comunidade que vai lá. E na época, a Maria já decidiu, juntamente comigo, escolher o Hospital de Amor, porque o pai dela passou por atendimento lá, né? Chegou a falecer, né? E amigos nossos que eram muito próximos também, a gente sabia que estavam passando por esses problemas, surgiu a ideia de escolher
uma campanha anual por parte do Grupo Ao Barulho em favor de um hospital ou de uma entidade que representasse toda a região, porque naquela época o Ao Barulho estava ampliando fronteiras, não só se estabelecendo em Guaíra, como também a região. Então, nada melhor do que escolher um hospital como aquele, que tem todo esse aparato, que tem todo esse amor que existe pelo próximo, para fazer uma campanha regional. Então, foi por isso que a gente escolheu o Hospital de Amor. Denir, eu sei que fazer uma campanha desse tamanho, com o nome de um hospital desse tamanho também, né, com a força que tem, eu sei que não é fácil conseguir isso. Eu sei que tem que pegar autorizações, né, tem que prestar contas, né, para a empresa, para o hospital. E o Ao Barulho está dentro dessas normas, segue tudo certinho? Sim, o Grupo Ao Barulho, ele tem uma parceria, né, feita com o hospital desde a primeira oportunidade, onde a gente entra em contato com a diretoria, com o setor de captação, né? Nós temos aqui a nossa diretora de compras, que é o elo de ligação nosso, que é a Vivian Barraque Moisés. Ela vai, ela se acerta com eles, conversa sobre a necessidade que o hospital está tendo, né, naquele momento, em termos de alimentação, como, por exemplo, ano passado foi a campanha do arroz, né, onde arrecadamos 11 toneladas, e esse ano a nossa meta são 15 toneladas. E esse ano, então, conversando, entenderam que o melhor é captar macarrão, né, e óleo. Certo. Então, Óleo de isso cozinha. é o que eles mandaram para vocês, que é o que Determinam, eles determinaram para este ano. Exatamente, ele tem toda uma autorização para usar o nome, como nós estamos aqui, Sim. esse bate-papo, né? Tem um documento que eles entregam para a gente coloca esse documento fixado em todas as lojas nossas, né? Em os mercados que a gente faz parceria, para que a situação mostre que há realmente uma coisa assim, oficial. Certo. Porque, né, hoje em dia tem que se tomar muito cuidado com pessoas que utilizam imagens de instituições que, na verdade, não é nada daquilo, e aí então pode, né, fazer com que outras pessoas até desanimem de continuar contribuindo. Então é tudo uma coisa legalizada, transparente, né, onde depois a gente apresenta todo um balancete de quanto a gente arrecadou, a quantidade, né? A gente filma a chegada desses produtos no Hospital de Amor, e lá eles elaboram um documento constando a quantidade, tudo certinho dos alimentos que eles recebem, né? E apresentam esse documento para a gente, porque se a gente precisar de comprovar alguma coisa, a gente tem. Como você falou, é coisa muito organizada. Sua solidariedade é muito importante, mas a transparência com que ela é feita ganha muito mais credibilidade ainda. Isso é verdade. O Denir, eu sei que o Grupo Ao Barulho tem 17 lojas, né, em 13 cidades da região, e todas as lojas abraçam essa causa. Como que funciona isso? Bom, primeiro a diretoria abraça a causa. Eu, como líder dessas campanhas, juntamente com a Maria Ângela, minha esposa, nós somos os primeiros a contribuir. Eu acho que não estou aqui divulgando para exaltar o nosso nome jamais, mas eu acredito que o exemplo vem de quem lidera, né? Se eu peço uma contribuição para as pessoas, para os colaboradores, etc, etc, e eu não sou o primeiro a fazer a minha parte, automaticamente as coisas perdem um pouco o sentido, né? E não vem o exemplo, né? Então, assim, a diretoria é envolvida, os colaboradores são envolvidos, os fornecedores se achegam a nós também com as suas colaborações, as clientelas, né? Todos os clientes sempre se comovem, e cada um de acordo com a sua possibilidade, de acordo com a sua condição, doa ou qualquer valor através de um Pix que a gente deixa à disposição da comunidade, né? É um Pix de uma conta minha que eu não movimento ela durante o mês, a não ser para captar recursos e também de comprar, né, os alimentos com aquele dinheiro, né? Que é uma forma também
é mais fácil, às vezes, da pessoa contribuir. Que é o Pix, eu vou falar que depois acho que ele deixa aí, né? Que é 17 99142 8169. Essa conta, durante o mês de agosto, ela fica exclusiva para a campanha em favor do Hospital de Amor. Certo. E também nas lojas, em todas as localizações onde existem as lojas, e aqui também no nosso escritório central, nós também recebemos, seja um pacote de macarrão, 1 litro de óleo para nós. É claro que a quantidade a gente quer chegar a um determinado ponto, mas muito mais a participação coletiva, aquele sentimento de que, poxa, né, fiz aquilo que tocou meu coração. Então, um pacote de macarrão, um pacote de arroz que um cliente leva lá, né, que a Mariângela aqui em Guaíra recebe, que a Cleusa recebe aqui em Guaíra, que o Betinho e todos os nossos clientes recebem nas cidades onde a gente está localizado, é algo assim que não tem preço. Não tem preço para falar, porque a pessoa, você precisa de ver os momentos, a gente às vezes capta fotos, né, documentários, não no sentido de promover de jeito nenhum, mas é aquela questão de mostrar que a campanha está andando e que é através dessas doações que o movimento vai acontecendo. Então, assim, se a gente for ver coisas que já aconteceram ao longo dessa nossa caminhada em favor do Hospital de Amor, assim, são indescritíveis momentos. São momentos incríveis. Muitas já histórias, né? Muitas histórias. Vocês, então, recebem nas lojas, né? Para quem pode ir até as lojas levar o óleo e o macarrão esse mês. Mas também, então, tem a opção da pessoa que às vezes não quer se deslocar até lá, ou às vezes não pode, fazer a doação também através de Pix. E depois, esse dinheiro dessa conta, como você já falou, ele é revertido em alimento. Exatamente, em macarrão e óleo, que é o caso, né? Aí a gente vai no mercado, pega a nota fiscal, o valor tudo certinho, né? Vocês não compram só no mercado, compram em vários, e aí a gente apresenta todo esse balancete. Eu acredito que quanto mais a gente for transparente, melhor, né? Porque a gente não pode ficar jamais assim, utilizando de um movimento como esse, ou para se promover, ou até mesmo para poder, assim, usufruir daquilo, né? A gente faz isso por amor mesmo, e por sentimento de gratidão, né? Por tudo que esse hospital faz. E também a gente faz nas cidades, para as entidades locais lá. O pessoal também trabalha. Porque em cada cidade tem, assim, a sua autonomia para falar, bom, além do Hospital de Amor, que é uma campanha anual que o Grupo Albarino faz em agosto de todo ano, lá na cidade, eles têm liberdade para fazer uma campanha anual para uma entidade lá. Nós aqui em Guaíra, graças a Deus, estamos sempre procurando colaborar com o terceiro setor, com as entidades. É uma filosofia de vida que eu aprendi quando lá atrás, com meu pai, que falou, Denir, a solidariedade é algo muito importante que a gente deve praticar, né? E enquanto empresário, depois que eu me tornei empresário, isso ainda me bateu muito mais forte, esse sentimento de fazer pelo próximo, né? Então é isso, é um sentimento muito mais que uma obrigação, é um sentimento assim, de gratidão de fazer pelas entidades e pelo próximo. O Grupo Ao Barulho é uma empresa que tem uma credibilidade muito grande, né? E isso torna a campanha, assim, a legitimidade da campanha muito mais forte. E eu vejo isso também como um exemplo para as outras empresas. Porque se você pode fazer mais, por que, né, não fazer? Ficar focado ali só no que é obrigação. Então, eu acredito que esse exemplo do Grupo Ao Barulho pode ser copiado aí por muitas outras empresas, né? E não só a gente temos o Hospital do Amor, que é muito grande aqui na região, mas a gente também tem várias outras entidades que precisam, né, Denise, dessa ajuda. Graças a Deus, de um modo geral, aqui na região, pelo relacionamento que eu tenho com os empresários, né, de conversar, de ver como é o funcionamento da empresa, e também através da mentoria que eu faço, a gente percebe que o nosso empresariado aqui, pelo menos na nossa região,
ele é muito comprometido nessa parte da solidariedade, né? As empresas colaboram mesmo. E nós participamos, assim, em conjunto, às vezes uma hora estamos nós e algumas empresas incluídas numa campanha que é delas, aí depois aí chega mesmo o Grupo Albarino fazer a campanha anual, aí esse pessoal também vem para colaborar. Ou seja, a gente está sempre dialogando sobre isso, e isso torna, né, as empresas assim, mais unidas, porque o propósito da solidariedade é muito grande nesse sentido. Entendi. Então, faz o convite aí para a população, para quem está assistindo aqui os vídeos, para quem vai ver depois, também fazer a sua contribuição com o Grupo Barulho. Pessoal, eu acredito que numa frase que eu criei há muito tempo atrás, quando a gente fez talvez a primeira e a segunda campanha, né? Que ninguém é tão rico que não possa precisar de uma ajuda, né? E ninguém é tão pobre que não possa ajudar o próximo, né? Até porque, às vezes, um pacote de macarrão, né? Um litro de óleo, mesmo que a pessoa esteja passando por dificuldades, às vezes ela consegue doar, né? E às vezes, na hora de uma doença, a pessoa pode ser a pessoa mais milionária que for. Se ela não for bem atendida, se ela não tiver o carinho e o amor, né, e a tecnologia ao lado dela, provavelmente, talvez ela não resista àquele problema. Então, vale a pena participar em comunidade. No nosso caso, o Grupo Albarulho, o Demir, a Briângela, né, a Cleusa, que pouco tempo atrás, a minha sócia, passou por um atendimento no Hospital de Amor, aí ela sentiu na pele exatamente o que é sofrer dessa doença, né? Mas graças a Deus ela conseguiu, né, se recuperar. Você vê, a pessoa ela passa a entender, né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Nós não estamos aí, né, livres desses problemas. Então, é muito importante que nós, pessoas da sociedade, possamos fazer isso. Então, você que está acompanhando a nós, né, nessa live, talvez nesse vídeo, colabore, de acordo com a sua possibilidade. Se você não pode, ainda assim não pode colaborar, divulga a campanha, compartilha esse vídeo, envia para mais pessoas. Se você, por exemplo, está acompanhando, entre em contato com a gente, ou fale comigo, né? Vamos juntos, né, aderir nessa campanha. E a hora que você aí fizer a sua, não hesite em falar comigo, não hesite em falar com a nossa empresa, porque nós somos uma empresa e queremos contribuir com a sua também quando você estiver fazendo a sua campanha, né? E vamos nos lembrar, né, das entidades locais aqui. Eu jamais faria um compromisso com o Hospital de Amor se eu não fosse uma pessoa comprometida com as entidades aqui da cidade. Então, é claro, primeiro a gente cuida do de casa, só que o Hospital de Amor, eu considero o hospital de todos nós. Sim, com todos nós, a região inteira. Não tem aquela família que nunca precisou, né? Não Em tem. algum momento. E daí, quando você conversa com algumas pessoas, eles já falam, Denir, todo mês eu já contribuo com o Hospital de Amor com um tipo de alimento, com alguma doação, né? Como a gente também já faz isso. Mas assim, independente de eu já fazer, de todo mês eu fazer isso, na campanha que o Grupo Albarulho faz, eu também quero participar. Então é assim, é um movimento de solidariedade, um movimento de amor e um movimento que faz bem ao nosso coração, faz bem, né, à nossa vida. Então, e nada melhor do que aproveitar essa visibilidade para a gente espalhar cada vez mais essa mensagem de solidariedade, né? Que está ajudando o próximo. Denir, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar para a gente? Está encerrando aqui o nosso vídeo hoje? Quero agradecer mais uma vez a sua gentileza de estar aqui nesse bate-papo comigo, agradecer o apoio técnico aqui da Raquel Nogueira, que está junto com a gente, né? E dizer assim, ninguém faz as coisas sozinho. Tudo é feito, né, a várias mãos. Quanto mais tiver pessoas envolvidas, quanto mais as pessoas entenderem o propósito, mais o resultado acontece, né? Então, essa campanha não é do Grupo Albarulho. O Grupo Albarulho é instrumento, né, para criar essa ponte para a arrecadação. É uma ponte. É uma ponte. Na verdade,
é de todos nós. Então, se você puder contribuir, contribua. Se você não puder contribuir, divulgue. Se você puder, né, fazer uma campanha no seu bairro, vou juntar aqui minha vizinhança e vou levar em uma das lojas, faça isso. Né? Eu tenho certeza que isso só vai crescer o entendimento que a nossa cidade, que a nossa região, que o nosso Brasil é um país solidário, é formado de pessoas do bem, a grande maioria de pessoas do bem. Muito obrigado. Denir, eu que agradeço. E a gente vai colocar todas as informações aqui no vídeo para vocês. Vamos colocar o Pix, se alguém tiver interesse em fazer a doação através do Pix. Vamos colocar também o endereço das lojas na descrição dos vídeos. E até a próxima, gente. Não esqueça de seguir o nosso canal e compartilhar aí com alguém, tá bom? Obrigada, até a próxima.